sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Juntos refletirmos sobre a nossa vocação. Como é bonito nós termos esta oportunidade, essa possibilidade de podermos olhar ao menos na telinha, né, de tantas regiões do nosso imenso Brasil. Algumas pessoas que nós já conhecemos, outras são novas. Sempre é bom estarmos aqui e até porque temos um objetivo comum que nos traz a esse espaço nesta tarde para esse momento formativo. O eixo vocação, vamos ter então esse primeiro momento, essa primeira aula, como nós chamamos, aula de abertura. E nesta aula nós vamos ver sobre os primeiros chamados. E neste eixo da vocação nós vamos ter ainda mais 4 aulas depois, né? A segunda aula será muitos chamados, a terceira, a qualidade do chamado, a quarta aula, o exercício do chamado, e a quinta aula, o chamado do laicato no Brasil. Então, hoje, para essa nossa primeira aula de abertura, nós estamos conosco na nossa sala, com o nosso amigo e colega, aqui do Regional Sul 4, da cidade de Joinville, Orides Bernardino. Seja muito bem-vindo, Orides. Orides, então, é cristão leigo, ele é professor, ele é membro, então, como eu já falei antes, da Comissão Nacional de Formação, da Comissão Regional do Sul 4, da formação, ele participa do CEBI, e é um cristão peregrino nas estradas de um mundo desigual. E no mais, também Orides pode ir se apresentando. Seja muito bem-vindo, Orides, e sem muitas delongas, já passo, então, a palavra a você, para que possas nos animar e trabalhar conosco nessa tarde, nesse eixo da vocação, esta aula de abertura, falando sobre os primeiros chamados. Boa tarde a todos e a todas, né? Que bom estarmos em mais essa etapa, nessa abertura desse módulo, né? Eu vou tentar passar, né, apresentar aqui, vamos ver se eu consigo. Ok? Sim, estamos visualizando. Muito bem, gente. Então, que bom estar com vocês, né, aqui de Joinville. Está um pouquinho frio também aqui, não tanto, mas estamos com 22 graus de temperatura por aqui. Então, hoje nós iniciamos, né, estamos iniciando, como a Marlise já falou, o módulo que é o eixo, né, sobre vocação. Né? E neste módulo, nós somos convidados a entender que é no meio do mundo que os cristãos leigos e leigas, né, são chamados, né, sendo este o seu lugar, né, sendo o mundo, né, o lugar também teológico, não somente o lugar sociológico, antropológico. Né? Também vamos aprofundar, né, a compreensão, né, da exortação apostólica Cristo Fidelio Laici, né, e sua atualização no documento 105, durante todo, né, o eixo vocação. Tá? E como responder à vocação de ser cristão leigo e leiga? Esta pergunta, então, ela irá nos acompanhar, né, nos encontros, nas aulas, né, que nós teremos, né, neste módulo vocação. Né, na aula de hoje, então, que nós chamamos de a aula de abertura do eixo vocação,
vamos conversar, então, sobre os primeiros chamados, como a Marlise já falou, né, a vocação nas Sagradas Escrituras, né, os patriarcas, principalmente Abraão e Moisés, os profetas, profetisas, Marias, né, vamos tentar conhecer um pouquinho Maria, né, essa mulher, né, vocacionada. Enfim, vamos tentar conversar, né, o que eu interessa mais daqui a pouco é ouvir a cada uma, né, de vocês. E para a gente trabalhar, iniciar esse eixo vocação, eu trouxe um pouco da mensagem do Papa Francisco, né, na sua mensagem para o dia de oração das vocações, que foi agora no mês de abril, 30 de abril. Então, o Papa Francisco, ele publicou a sua mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, né, e neste ano, né, o Papa, então, propôs refletir sobre a ideia de que a vocação é graça e missão, né, porque é um dom gratuito e, ao mesmo tempo, é um compromisso de pôr-se a caminho, né, de sair, né, de levar, né, o Evangelho. Então, a gente vai trabalhar um pouco da mensagem também do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco, ele nos chama a atenção de que a origem de toda vocação é o amor. Porque este foi sempre e para sempre, né, o sonho de Deus, né, que vivamos com Ele, né, numa comunhão de amor. Diz o Papa Francisco que a chamada do Senhor é graça, né, dom gratuito e, ao mesmo tempo, empenho de partir, né, sair, né, para levar o Evangelho. Somos chamados a uma fé testemunhada que estreita fortemente o vínculo, né, entre vida. Tá? E essa vida, uma vida da graça, né, que nós recebemos, né, através dos sacramentos, da comunhão eclesial e o apostolado no mundo, né, que nós somos convidados a realizar a nossa vocação no mundo. E somos, então, animados, né, pelo Espírito Santo. Tá? O cristão, ele deixa-se interpelar, né, pelas periferias existenciais e é sensível aos dramas humanos, né, tendo sempre bem presente que a missão é obra de Deus e não a realizamos sozinho, né, mas em comunhão eclesial, justamente com os irmãos e irmãs, né, guiados, né, pelos pastores da nossa igreja. Pois este sempre foi o sonho de Deus, vivermos com Ele em comunhão, né, de amor. O Papa, ele continua dizendo, na sua mensagem, que este chamamento ao amor, que se concretiza, né, para cada um de nós, numa vocação, está inscrito no mais íntimo, né, de nosso ser, né, e é portador do segredo, né, da felicidade. Mas também pode surgir, né, de forma inesperada. Cada um de nós recebe o chamamento, né, de forma diferente, pois a imaginação de Deus para nos chamar, né, é infinita, diz ele em sua mensagem. A vocação é uma combinação entre a escolha divina e a liberdade humana. Uma relação dinâmica e estimulante que tem como interlocutores Deus, né, e o coração humano. Então, vocação, né,
significa que existe alguém que chama e alguém que responde a esse chamamento. Mais concretamente, é Deus que prepara um projeto e que chama determinada pessoa a acolher e levar por diante, né, esse projeto que foi cuidadosamente, né, preparado por Deus. É de salientar que Deus não obriga ninguém a aceitar esse projeto, mas propõe, dá liberdade, né, de escolha, né, para cada um de nós. Deus convida a abandonar o caminho que a pessoa tinha planejado para abraçar o caminho que Deus lhe propõe. E a pessoa tem a liberdade de dizer que sim ou que não, né, a este chamado. Assim, o dom da vocação é como uma semente divina que germina no terreno, né, da nossa vida, abre-nos a Deus e abre-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro, né, encontrado. Esta é a estrutura fundamental daquilo que entendemos, né, por vocação. Deus chama amando e nós, agradecidos, respondemos amando. Descobrimos-nos como filhos e filhas amados do mesmo Pai e reconhecemos-nos como irmãos e irmãs, né, entre nós. Santa Teresa do Menino Jesus, quando viu com clareza, né, esta realidade, exclamou: encontrei finalmente a minha vocação. A minha vocação é o amor. Sim, encontrei o meu lugar na igreja, no coração da igreja. Minha mãe, eu serei o amor. Então, aqui nós podemos olhar a nossa sociedade hoje, uma sociedade onde o ódio, onde a violência corre, né, por todos os cantos, principalmente em nosso país. Aqui nós podemos, então, entender que a nossa vocação é levar o amor para o mundo, fazer o mundo conhecer este amor. É nesta harmonia entre a vontade de Deus e a liberdade dos homens e das mulheres, né, que vive a vocação. Né? Na sua mensagem, o Papa sublinha que o dom da vocação é como uma semente divina que brota no solo da nossa vida, abre-nos a Deus e abre-nos aos outros para partilhar com eles o tesouro, né, que encontramos. Também podemos buscar um pouquinho a vocação na Sagrada Escritura. E aqui nós trazemos, entre tantos outros personagens que temos na Bíblia, vamos olhar um pouquinho Abraão, né? O chamado feito por Deus, né, Abraão, que está em Gênesis 12, de 1 a 3. Né? O Senhor disse a Abraão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. É o que diz Gênesis 12, né, de 1 a 3. Vamos observar esse texto um pouquinho mais de perto. Veja o que nós encontramos nesse texto. O Senhor disse a Abraão. Deus toma
a iniciativa de chamar, e chamar pelo nome. Vejam que a Érica, né, colocou na nossa reflexão, na nossa oração inicial. Cada um dizer o seu nome, porque nós somos chamados pelo nosso nome. Cada um de nós temos um nome, e é por este nome que Deus nos chama. É um chamado vocacional, um convite em vista de um projeto maior que o Senhor tem para ele. Depois continua o texto. Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Abraão deve romper laços importantes. É necessário que abandone sua região, sua terra, né, o lugar onde habita, e deve romper com os laços mais próximos, deve deixar, né, a casa paterna. Para abraçar o chamado, é preciso deixar algo. Para dar passos à frente, é preciso não olhar para trás. É um novo caminho, um caminho que precisa, né, ser trilhado com Deus, descobrindo dia a dia tudo que o Senhor tem para revelar. É um caminho, né, de amizade. Portanto, quando somos chamados, quando somos vocacionados, somos convidados a partir, ir ao encontro, né, do novo. E continua o texto. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênção. Escutar a voz de Deus, decidir ir para onde Deus chama, para poder se tornar, né, uma fonte fecunda de bênçãos. Tudo aquilo que fazemos, quando estamos no centro, né, da vontade de Deus, se tornará uma fonte de ação de graças, né? Abençoada será toda a ação daquele que está em Deus. Então, Deus nos chama e vem junto a esta promessa, né? Eu te abençoarei e tu serás uma fonte, né, de bênção. Outro personagem que nós conhecemos muito bem é Moisés, né? E Deus não só chama Moisés e lhe confere uma missão, né, como também traça a estratégia, né, da libertação do povo, né? Deus chama Moisés, confere a ele uma missão, e o próprio Deus é que vai traçar, né, a estratégia da libertação, né, do povo. Então, Moisés deve anunciar a identidade do Deus que o envia, né, com a missão de libertar o povo. Eu sou, ou o Deus dos pais, é o mandante, então, da missão. Moisés deve começar, né, sua missão reunindo-se com os anciões, né, que são as lideranças, né, naturais do povo. Deve ir com eles até o faraó para que deixe os hebreus partirem a fim de servir o seu Deus, né, no deserto. E os sinais que lhes são confiados deveriam convencer o faraó que era o Deus dos hebreus, quem estava exigindo a libertação do seu povo. Né, não se tratava de uma pura, né, iniciativa, né, de Moisés. É Deus, né, que aponta o caminho a seguir. Depois, nós temos também a vocação das mulheres, né, na Sagrada Escritura, né? Nós temos profetisas no Primeiro Testamento. São muitas mulheres, né, que estão na Bíblia e que essas mulheres, elas têm um chamado e uma vocação
né, a realizar também. E entre elas, nós podemos ver um pouquinho sobre Míriam, né, que está em Êxodo 15, 20, 21, Miqueias, o livro dos Números, capítulo 12, né? Então, a Bíblia cita inegavelmente a profetisa Míriam como uma das envolvidas, né, num projeto, né, de libertação dos hebreus, junto com Arão e Moisés. O Cântico de Míriam é um dos mais antigos, né, escritos da Bíblia, o que denota que desde o começo houve, né, a presença de mulheres, né, na história, né, de Israel, né, acontecida e na história escrita, né, de Israel. Então, Míriam é aquela que puxa o cordão das mulheres, né? Ela toca tamborim, dança e canta em homenagem a Javé, né, o Deus libertador. Obviamente, né, o texto menciona seu parentesco com Arão, mostrando uma forma de não deixar, né, a liderança de uma mulher, né, sobressair sozinha, né? No entanto, quando a gente lê Miqueias, no capítulo 6, versículo 4, lá aparece Míriam em pé de igualdade com Moisés. Mas no capítulo 12 de Números, ela é punida, né, com a lepra por contestar Moisés, e só é curada da lepra com a mediação, né, de Moisés. Aqui a gente pode observar, então, no texto bíblico, a visão, né, patriarcal e machista, né, de ontem e de hoje, né, também, né. Apesar, né, das tentativas de diminuir sua importância, né, uma leitura, né, do ponto de vista da mulher, né, coloca Míriam em destaque, e seu profetismo consiste na liderança das mulheres, no louvor e reconhecimento ao Deus que liberta e quer vida digna, né, para todos, né, e todas. Outra mulher que a gente pode trazer é Agar, né, que está em Gênesis, capítulo 16, capítulo 21, né, do versículo 8 a 21, né? A história, né, de Agar, ela entra em sintonia, né, com a história, né, de milhares, né, de pessoas, de mulheres, né, mães solteiras, né, ou mulheres que foram abandonadas pelos maridos, né, tendo que arcar sozinha, né, com a criação do mundo, né. E a gente traz, né, Agar, né, para este momento, porque talvez muito pensam, mas não seria melhor trazer Sara, né, que também aparece nesse mesmo texto? Agar é a mulher negra, escrava, vocacionada, e que ela não baixa a cabeça para Abraão, ela não baixa a cabeça para Sara. Ela assume, né, a sua posição em caminho ao deserto. Ela clama a Deus e ela pede justiça e luta, né, para que todos, né, tenham vida. Então, os dois textos, né, do livro do Gênesis, né, apresentam, né, a história de Agar, né, e seu filho Ismael, né, que mesmo diferente entre si, revelam a existência de Agar e submeter-se a uma situação, então, de injustiça, né, na qual ela reivindica o direito de seu filho, né, que é o primogênito, né, de Abraão. Aqui nós podemos observar nesses textos, né, que Javé, que é o Deus da vida, ele recompensa Agar
né, recompensa ela se manifestando e anunciando também a promessa de grande descendência. Vejam bem, no primeiro, que é o patriarca Abraão, nós vimos isto, né, a promessa de uma grande descendência. E aqui, também para Agar, nós temos a promessa, né, de uma grande descendência. Agar é chamada, né, é vocacionada. E também nós podemos trazer aqui também muitas mulheres de hoje, né, mulheres que foram e são chamadas, né, que são vocacionadas, né. Então, entre tantas mulheres, nós podemos lembrar nesse momento as mães da Praça de Maio, né, as quebradeiras de coco, babaçu, as rendeiras e doceiras reunidas em cooperativas, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Maria da Penha, Dorothy, as Margaridas, as mulheres do MST e de outros movimentos populares, Oneide, Rosa, Ana Maria, Agostinha do Cebi, Teresa Cavalcante, Inês, Catarina de Sena, Joana d'Arc, né, Anita Garibaldi, Ana Neri, e as mulheres espalhadas, né, por este mundo, incluindo todas as mulheres cristãs e leigas espalhadas pelo canto deste país, espalhadas pelas igrejas, né, deste país, né, que continuam como Rabi, Séfora, né, e Fuá, dentro do contexto da sua feminilidade, a gerar vida e vida, né, em abundância para todos, né, e todas. E principalmente, né, lembrando a vocação, né, de todas as mães, né, mulheres, que amanhã, então, nós celebramos, né, este dia. E outra mulher que nós trazemos agora no Novo Testamento, né, Maria, essa Maria que tanto, né, nós conhecemos, né. E Maria, ela é apresentada pelo Concílio Vaticano II, né, como peregrina na fé, mesmo que tivesse, né, muitas interrogações, né, em seu coração. Os evangelistas apresentam Maria como aquela que meditava tudo no seu silêncio, né, observando as escrituras, né, e ligando-as, né, com a sua, né, atualidade. Maria sempre teve que buscar, né, a compreensão de tudo, né, pois ela não recebeu já tudo prontinho, tudo acabado, né, ela nem entendia os acontecimentos, né, mas, mesmo assim, ela buscou os desígnios de Deus, né, nas contrariedades, né, da vida. Então, Maria, ela é mostrada muitas vezes, né, como a rainha e até mesmo como semideusa, né, mas podemos dizer que ela não foi nada disso, ela não foi rainha, ela não foi semideusa, né, ela foi uma mulher humilde, que trabalhava para ter o sustento, né, da sua casa, cuidava de seus afazeres e também da educação de seu filho. Né, sim, Maria foi a grande educadora de Jesus, né, pois tudo que ela acreditava e vivenciava foi transmitindo a ele, né, e Jesus reproduziu todo este aprendizado com Maria em sua missão. Assim foi a vida de Maria, né? Nada de princesa, nada de mãos delicadas, né? De mãos finas. Foi uma mulher de fé e uma pobre de Deus, né? A sua veste não era um manto de rainha, nem como nós muitas vezes tentamos fazer. O manto de Maria era um avental. E nós podemos observar que na vocação de Jesus, que é o próprio vocacionado de Deus, lá na ceia, Jesus vai utilizar o manto de Maria, que é também
o avental, o colocar-se, né, a serviço. Outra questão que é preciso, né, observar em Maria é que ela era uma mulher despojada, desapropriada, né, vazia, essencialmente pobre e humilde. Era a pobre de Deus, mulher que não se sentia nem com direitos, e é por isso que nenhuma dor e outras situações, né, podiam desestabilizar uma pobre de Deus como Maria, né? Ela era uma mulher invencível, né? Era forte e corajosa, senhora de si mesma, né? De tão forte que ela foi, ela manteve seu sim, né, até aos pés da cruz, enquanto todos fugiam, né, daquele horrível momento, né, da crucificação do Cristo, no caso ela, a crucificação do próprio filho. Ela não fugiu, ela estava ali, presente. Então, com isso, nós podemos dizer, né, que a vocação de Maria de ser servidora, né, por gratuidade, de ser a mãe de Deus, é por força e obra, né, do Espírito Santo, né, conforme a gente vê no Evangelho de Lucas, né? Porém, Maria precisou consentir, né, que a obra amorosa de Deus se cumprisse nela. Ela foi chamada, mas ela precisou, né, consentir-se, né, para que o chamado fosse cumprido, né? Um consentimento livre, né, um consentimento repleto, né, de desejo de vida, né, foi uma resposta amorosa ao amado, né? Portanto, Maria não é rainha de manto, mas é serva, é pobre de Deus, nem que por veste tem um avental, como nós já falamos, né, e que nunca se cansou de dizer, faça-se, né? Mesmo que não compreendesse, né, o que estava acontecendo, né? Ela foi forte, ela foi corajosa, né, a ponto de manter-se, né, aos pés, né, da cruz. Tá? E por último, para já ir encerrando, alguns pontos, como responder, né, à vocação de ser cristão leigo, né, e leiga, né? Essa pergunta que vai percorrer, né, todo este módulo, né, todas as aulas, né, que estão neste módulo, né? E quem vai dar esta resposta, né? Como entender a nossa vocação de leigo e de leiga, de cristão leigo e leiga, né? A resposta deve ser dada por cada um de nós. Nós temos que nos olhar no nosso profundo ser e escutar, né, o chamado. Aqui coloco 3, né, itens. O chamado do Senhor não é evidente, como tantas coisas que podemos ouvir, ver ou tocar nossa experiência diária. Deus vem de forma silenciosa e discreta, sem se impor à nossa liberdade. Vocação é um dom de Deus para nós. É uma iniciativa amorosa com a qual ele vem ao nosso encontro e nos convida para um grande projeto. Sim, porque o Senhor quer nos tornar atuantes no seu plano de amor e de misericórdia para a humanidade. Todo cristão leigo vive e corresponde à sua vocação, sendo sinal de Cristo e do seu evangelho no meio do mundo. Podem desempenhar atividades diversas na igreja e no mundo, sejam elas no âmbito da educação, da política, da comunicação social, do comércio, da arte e tantos outros espaços. Independentemente da missão que vive e realiza, ele é também chamado a trilhar um caminho de desenvolvimento humano e de santificação pessoal no meio da família e da sociedade. Esse tema, vocação, a nossa vocação, né? Nós somos chamados.
É comum o cristão leigo e leiga entender que ele é chamado, é vocacionado para prestar um serviço dentro da igreja instituição. Nós fomos educados, né, para isto. Mas a nossa vocação, além da missão que nós temos dentro da igreja, instituição, no trabalho da catequese, dos diversos ministérios, né, dos afazeres que nós temos ali, mas a nossa vocação, o nosso chamado é para estar no mundo. Lembremos o que vai dizer o evangelista João. Pai, eu não te peço para tirá-los do mundo, mas para que os livre do mundo. Então, nós somos convidados a ir para o mundo. E lá, e neste mundo, aonde nós vivemos, é ali que nós somos convidados a dizer o porquê somos cristãos, o porquê que seguimos o Cristo. Somos convidados a amar assim como Jesus amou, a denunciar assim como Jesus denunciou, como os profetas, as profetisas, as matriarcas, os patriarcas também denunciaram. E nós somos convidados a deixar o nosso espaço de comodismo, de onde nós estamos, para ir ao encontro dos irmãos e irmãs. Então, nós somos vocacionados para estarmos no sindicato, na associação de moradores, no partido político, na igreja, nas artes, enfim, nós somos chamados a estarmos em muitos espaços. E ali nós temos a nossa missão de agir, de fazer acontecer o projeto de Deus, que é um projeto de justiça, um projeto de paz, um projeto de amor, aonde todos são irmãos, aonde todos lutam pela vida e vida em abundância. Era mais ou menos isto, né, que eu propus trazer para vocês, né, para que a gente possa agora, então, né, no tempos que nos resta, discutir, né, e cada um colocar a sua posição também, o seu entendimento de vocação. Não é, assim, nenhuma tese, né, que a gente trouxe aqui para apresentar, mas sim apenas uma reflexão, né, tirada principalmente da mensagem do Papa Francisco, né, do livro, né, do texto base do ano vocacional, né, e muitos outros textos, né, para a gente refletir um pouco, mas de modo especial, então, que cada uma olhe para si e se questione, né? Estamos nós fazendo acontecer o nosso chamado? Estamos amando e sendo amados?